ao nosso coração, é o que eu te peço neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Diga que assim seja. Bem bonito para Jesus, uma salva de palmas. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém, queridos. Por favor, sentem-se. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, igreja. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. E agora eu peço que você preste atenção no que Ele vai falar conosco, através da palavra que está no meu coração, para que eu possa compartilhar com vocês. Amém, querido? Vocês andaram fazendo a dança da chuva, foi? Chegou ela, né? Se vocês fizeram a dança da chuva, deu certo, viu? Conseguiram molhar o pastor de vocês, que hoje tomei uma chuva de manhã. Mas amém, tudo para a glória de Deus. É necessário demais a chuva para nós aqui na nossa região, né? Bom, vamos lá. Mateus capítulo 3, por favor. Mateus capítulo 3, eu vou ler do 13 em diante. Mateus 3:13. Nós temos que ter uma aproximação com Deus, irmão, para saber, né? Jesus já nos avisou que nesse mundo a gente vai ter dificuldade, a gente vai passar por tribulações, não é isso que ele falou? No mundo nós teremos exatamente aflições, tribulações, dificuldades, mas que a gente, com essas tribulações, com essas aflições, a gente não venha perder o ânimo, perder disposição, porque foi com este ânimo, com essa disposição, que Ele, Jesus, venceu o mundo. Então é um ensinamento para nós. É que a gente, por não entendermos muito a palavra do Senhor, ou por não termos uma ligação mais próxima com Deus, ou porque colocamos os olhos mais nas dificuldades do que naquilo que Deus pode fazer, a gente se rende ao sofrimento e até passa a duvidar do que Deus pode fazer. É só o que o inimigo quer, filho. Louvado seja Deus pelo amor que Ele tem por nós. Nunca vai nos abandonar, ainda que a gente venha falhar, mas Ele precisa nos ensinar. Ele precisa falar: olha, preste atenção, desse jeito não é o que eu quero. Mas vamos lá, você vai entender. Quando está tudo bem, a gente se comporta bem. Olha lá, ó. Capítulo 3, versículo 13 de Mateus. Olha que eu vou falar de João Batista, preste atenção. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão. Para quê? Para ser batizado. Mas olha só, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, para assim, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e olha só, e viu o Espírito. Quem viu? João. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Dá para entender aqui, né, filho? Eu também falaria a mesma coisa. Jesus Cristo, o Senhor que tem que me batizar. Mas Jesus falou assim: ô João, então quer dizer que a gente não vai cumprir a palavra? Não, você vai me batizar porque está escrito isso, e nós temos que cumprir o que está escrito. Então tá bom, vou batizar. Batizou. E quando ele termina o batismo, Jesus vai saindo da água. João viu, irmão, ele viu o Espírito de Deus vindo sobre Jesus, coisas que nenhum de nós vimos até hoje. Ele só não viu como ouviu: eis o meu filho amado,
em quem eu tenho tanto prazer, em quem me comprazo. Ele viu e... Que honra, hein? Ver o Espírito. Eu nunca vi o Espírito de Deus na minha vida, filho. Ele viu, ainda que veio numa forma corpórea de um pombo, né? Mas ele viu. E mais do que ver, ele ouviu a voz do Senhor. Olha, que isso só acontecia no Antigo Testamento, hein? Ele ouviu. Muita intimidade com Deus? Com certeza. João foi a pessoa que abriu os caminhos para o Senhor Jesus vir para essa terra. É ele que começou a difundir o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o arrependimento dos pecados. Foi ele quem começou. Precisava vir primeiro ele, para Jesus continuar a caminhada. Então, você entendeu que ele foi uma testemunha da vinda de Cristo para cá, não é isso? Pois bem, o tempo passa, os dois vão, cada um no seu quadrado, né, fazendo a obra, e por via das consequências, das circunstâncias, o João Batista ele é preso. Ele repreendeu Herodes. Herodes estava tendo um caso com a mulher do irmão dele. Falou: não é lícito você ter esse relacionamento com a mulher do seu irmão. E aí Herodes prendeu ele por causa disso, ainda que ouvia muito ele ainda na prisão. Um dia, a filha da mulher do irmão dele estava dançando, e aí o Herodes se encantou e falou: pede o que você quiser, eu te dei. Se quiser metade do meu reino, eu te dou. Aí a mãe dela falou: pede para ele a cabeça de João Batista. E ela pediu: eu quero a cabeça de João Batista. Já pensou um negócio desse, irmão? Mas a história da cabeça fica para outra reunião. Hoje eu quero falar de João Batista vivo, porque ele estava preso por ter chamado a atenção, né, de Herodes. E aí pronto, na cadeia as coisas começam a mudar, porque não é só ser preso, irmão. Creio que ninguém tenha passado por prisão aqui, mas a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é perder liberdade, irmão. E lá dentro você vai, a mente da pessoa, se não tiver uma base, se não tiver um ensinamento real e verdadeiro, a mente da pessoa dentro da cadeia viaja e faz cada viagem. Então, quando a gente passa por alguma tribulação, eu quero que você guarde essa palavra, tribulação, porque é o que João está enfrentando agora na cadeia. Ele está passando por uma tribulação. Até quem pode vacilar, e ele vacilou, João. Como ele via que as coisas iam acontecendo e ninguém fazia nada por ele, ele resolveu fazer uma pergunta. É capítulo 11 aí, Mateus mesmo, vai. Mateus capítulo 11, versículo 1. Preste atenção para você ver, filho. Mateus capítulo 11. Nós estávamos no capítulo 3, é só ir mais 8 capítulos para frente você encontra o 11. Está escrito assim, versículo 1, ó. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere, na prisão, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, olha a pergunta que ele mandou fazer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Misericórdia. E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e verdes. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aí ele dá um puxão de orelha: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Olha aí, irmão, é só tribulação chegar, que a certeza que a gente tem já vira uma dúvida. Eu acabei de ler para vocês que ele viu o Espírito Santo vir sobre Jesus, ouviu a voz de Deus falando que ele era o Filho amado, mas enquanto estava tudo bem, quando o laço aperta, ponto de interrogação: é você mesmo que havia de vir? Ou a gente tem que esperar? Por quê? Porque ele está preso e ninguém faz nada por ele. Está passando por uma tribulação e parece que ninguém está dando atenção para ele. É como a gente fica hoje, filho. Quando a gente entra em tribulação, parece que todos viram as costas para a gente. Não é. A tribulação, o problema, a situação adversa é para a gente melhorar a nossa vida. Deus está nos dando condições para a gente resolver aquele problema. É que a gente se desespera, a gente acha que não vai conseguir, já se julga uma pessoa que não consegue alcançar os objetivos, e aquela tribulação parece que é o fim do mundo. Não é, filho, não é. Para você ver, a gente está passando por uma enfermidade aí, Olha quanta coisa mudou, né, na vida das pessoas. Talvez na nossa vida não muita coisa, porque a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Apesar de a gente ter que estar usando as máscaras, ter que usar o álcool gel, esse negócio tudo, tá? Mas tem gente que se reinventou, filhos. Tem pessoas que estão vivendo uma vida melhor agora do que estavam antes, porque tiveram novas ideias, novas condições de viver a vida. Mas isso veio, não é para acabar com a gente, não é nada disso. Isso veio para que Deus faça assim: preste atenção na vida de vocês. Isso está acontecendo para que vocês abram a mente. Houveram mais orações, houveram mais busca em ter as nossas orações. As coisas vão melhorando, vão acalmando, a gente também vai afrouxando. Não deveria. Você pode ver, teve empresa que fechou, mas teve empresa que abriu. Teve pessoas sendo desempregadas, sim. Algumas dessas desempregadas já estão empregadas em outro emprego, melhor do que estavam. Teve umas que não conseguiram nada, infelizmente. Algumas até a vida perderam, infelizmente, consequência natural de uma catástrofe. Agora, se nós deixarmos essa tribulação entrar no nosso coração, a gente duvida até de Deus, irmão. Como João deixou ele preso, ninguém por ele. Ele fala: agora estou perdido. Será que esse cara que está aí mesmo é o Filho de Deus? Será que eu ouvi coisa? Será que eu ouvi demais? Não. Tenha fé, filho, acredite. Acredite. Todas as tribulações que nós passamos na nossa vida é para nos fortalecer. João não saiu nunca mais daquela prisão, filho. Ele saiu daquela prisão para os braços do Senhor, porque ele foi decapitado. Só que Jesus fala assim: ei, sou eu mesmo, viu? Você vai lá, seus discípulos voltem lá para Paulo e fala que eu sou Jesus. Os cegos estão ouvindo, os mudos estão falando, os coxos estão andando, até os mortos estão ressuscitando através do poder de Deus operado na minha vida. Agora, seria bom que não duvidasse. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Irmãos, eu falo a mesma coisa para nós. Deus nunca vai virar as costas para você. Nunca. A situação acontece para que a gente deixe de ser quem a gente é e passe a ser pessoas melhores. Passemos a ser pessoas que têm mais confiança em Deus, que tenham mais proximidade com o Senhor. Porque uma enfermidade como essa que nós estamos enfrentando, que leva a vida, se a gente bobear, a nossa vai.
mas eu sirvo um Deus que dá a vida. Então eu busco esse Deus com mais intensidade, eu vou até Ele com maior fé. Mas tem gente que está se aprisionando a esse mal e não quer sair de jeito nenhum. Irmão, o governo pode fazer o que ele quiser, pode manipular o que ele quiser. A minha vida não depende do governo, a minha vida depende de um Deus que é maravilhoso, poderoso e tem condições de melhorar tudo. É claro que eu preciso do governo, não estou desfazendo o governo, eu estou falando que a minha confiança está mais em Deus do que no governo. Ah, pastor, mas se assinar o papel lá, ele pode assinar o papel que ele quiser, Deus faz rasgar se necessário for. Eu creio, essa é a minha fé. O que não quer dizer que eu não vou me cuidar, muito pelo contrário. É para se cuidar? Vamos nos cuidar. Opa, mas a minha confiança está em Deus, eu confio nele. Eu sei que passamos por tribulações, mas as tribulações é para nos fortalecer e não para nos abater. Se a gente olhar com os olhos maus, nós vamos nos abater. Fica firme, vai passar, filho. Vai passar. Daqui a pouco você vence essa tribulação, pode ter certeza. O que tem que acontecer é você não largar da presença de Deus. O apóstolo Paulo, Romanos, abre aí por favor. Mais para frente um pouco, Mateus, Marcos, Lucas. Aí vem João, depois Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu vou ler só o versículo 18. Romanos 8, 18. Está escrito assim, ó. Apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, ó. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, as tribulações que eu passo hoje, elas não têm comparação com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, através do seu poder. A glória do Senhor sendo revelada na nossa vida, vai ser certamente muito maior do que a tribulação que a gente está passando. É por isso que nós temos que ter a consciência de que Deus, Ele está conosco e vai conduzir a nossa vida. O que nós temos que fazer, pastor? Obedecer. É só obedecer. A palavra que traduz a Bíblia para o nosso coração, que traduz a Bíblia dando certo no nosso coração, é obediência. Se você obedecer o que está escrito, o Senhor vai fazer a sua vida mudar. Eu estou falando de todo o meu coração para você. Porque a única maneira que eu consegui mudar a minha vida foi quando eu passei a meditar na palavra e ver o tanto que eu precisava mudar. Eu, não era minha mãe, não era o meu pai, não eram os meus irmãos, não eram os meus amigos. Quem precisava de mudança era eu. Até coloquei na internet esses dias uma imagem que eu achei muito, muito bacana, com a frase assim, ó: quanto mais eu mudar a nossa vida, é a palavra dizendo: olha, essa tribulação aí que você está passando, fica calmo, ela não se compara com a glória que há de se revelar na sua vida. Só fica firme, só fica firme. É o que eu peço para vocês. Suportem. E suportar não é ficar quietinho num canto levando pancada. É buscar, irmão, é orar, é pedir para Deus: Deus, faz com que os meus passos sejam os corretos. Eu estou cansado de tomar decisão errada, agora eu quero tomar a decisão certa. Me dá a condição de entender o Senhor falando comigo. Não é só ficar aguardando, irmão, na tribulação, não. A tribulação, Romanos 12, 12 diz que na tribulação eu tenho que ter paciência. Tenha paciência. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você.
Você que está acompanhando a gente pela internet, mesma coisa. Deus sabe o que está acontecendo com você. Calma. Confia em Deus, confia no Todo-Poderoso e obedeça o que Ele fala, que Ele vai te levar para longe disso. Aí, o apóstolo Paulo, ele também fala com a igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, versículo 17. Isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim, ó. Agora ele está aconselhando a igreja de Corinto, ó. Por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está falando? Ainda que o nosso corpo, carne, venha se corromper, que o nosso espírito, o homem interior, nunca se corrompa. Ainda que a gente venha cair pela carne, mas que o nosso espírito levante-nos. Ainda que a gente venha falhar, mas que o nosso espírito tenha força para nos levantar. É a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Quem serve a Deus não é que não vai cair, pode cair, mas se cair, se levanta. Quem está lá fora cai e fica no chão, vai para o pecado e permanece no pecado. O bom é que a gente não peque, mas se nós, filhos de Deus, pecamos, a primeira coisa que fazemos depois do pecado é pedir perdão pelo pecado, e Deus nos levanta. O justo cairá por 7 vezes e Deus o levantará em todas. Deus o levantará em todas. Então posso cair 7 vezes, não é isso. Ele está falando de uma maneira figurada. A gente pode cair, mas Deus sempre vai estar lá para nos levantar, filho. Sempre. Então vai lá, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, se renova de dia em dia o nosso homem interior. Versículo 17, ó. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não cai na tribulação, filho. Entenda, nós vamos passar por tribulação. Eu estou falando para você não cair. O que é cair? Virar as costas para o Senhor, correr atrás de outro socorro, bater a porta de deuses estranhos, cair nas armadilhas do inimigo. Se alguém falar alguma coisa contra você, meu irmão, fique no seu canto, busque Deus por essa pessoa. Pastor, o senhor está pedindo coisa que... Eu estou pedindo coisa que pode gerar uma glória muito excelente na sua vida. Ao invés de ficar amassando barro, choramingando pelas paredes, você tem que reagir, homem de Deus, reagir, mulher de Deus, mas no Senhor, não é contra a pessoa, é contra aquele que está se levantando contra você, que é o seu inimigo, meu inimigo, o nosso inimigo, inimigo até de Deus. É Ele que está querendo fazer com que tudo que você venha construindo desfaleça. Não deixe o inimigo tomar o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é uma glória muito, mas muito excelente. Olha, um peso eterno de glória. Não é para essa vida, é para essa vida e para toda a eternidade. A glória que Deus tem na sua vida. E vai acontecer. Fica firme. Fica firme. Pastor, mas eu já até blasfemei contra Deus. Irmão, Ele sabe o que você é. Ele sabe quem você é. Agora, Ele quer melhorar o que você está apresentando para Ele. Deixa Ele penetrar no seu coração. Deixa Ele falar com você.
Tem alguns comportamentos, algumas atitudes que talvez ele não aprove. Então ele precisa mudar, você, a mim e qualquer pessoa que se coloca diante dele. Nós não decidimos servir ao Senhor, então Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ou seja, não é do nosso jeito, é do jeito dele. É do jeito que Ele tem para conduzir a sua vida, a minha vida. Se nós seguirmos a Ele, servirmos a Ele, Ele vai endireitar todas as nossas veredas e fazer a gente caminhar por um caminho reto. E esse caminho vai gerar um peso de glória muito excelente. A gente até passa por tribulação, mas não dá a atenção que o inimigo quer que a gente dê atenção. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, a nossa confiança em Deus, para murmurar, para reclamar da situação que a gente está enfrentando, é só o que o inimigo quer. Porque aquele que murmura, Deus não age na vida dele. O máximo que Deus pode fazer é proteger a vida dele, dependendo do propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. E ele vê a gente murmurando, olha para o nosso coração, o inimigo fala: ó, aí, ó, tá vendo? Ó? Você está ajudando e está murmurando. Vai lá e só não toca na vida dele. O resto, nós já passamos por uma história como essa. Jó. Irmãos, cuidado. Não deixe a tribulação tirar Deus do seu coração. Não deixe a tribulação tirar Deus do seu coração. Romanos 18, volta lá por favor. Romanos 8, perdão. Romanos capítulo 8. 31 é o versículo. Romanos 8, 31. Está escrito o seguinte: ó a direção que o apóstolo Paulo dá aos romanos, seguindo naquela primeira leitura que nós fizemos, Romanos 8, 18. Aliás, o capítulo 8 de Romanos, eu peço que você medite com muito carinho. Tem muita, mas muita informação para a gente aqui. Capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo, para mim é um dos mais fortes capítulos que Paulo ele escreve. Ele escreve muita coisa boa, mas o capítulo 8 de Romanos sempre tocou meu coração. Versículo 31 fala assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisa? As tribulações, irmão, as dificuldades. Se Deus é por nós, quem será? Eu já parava por aqui, está ótimo. Vem a tribulação, ele fala: o que nós vamos dizer para esse negócio? Vou falar só uma coisa: se Deus é por nós, pode se levantar o mundo inteiro, filho. Pode se levantar o exército do inferno inteiro. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Vai. 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas? Olha só, preste atenção como é que é o amor de Deus por nós, irmão. O apóstolo Paulo está falando assim, ó: vem a tribulação? Vem. O que você tem que ter no coração? Tem que ter no coração que Deus é contigo. Se Deus é contigo, quem é que vai vir contra você? E quem é Deus? Deus é aquele que nem mesmo o filho dele poupou por causa de você. Se ele deu o único filho que ele tinha pela sua vida, como é que não vai dar as outras coisas que você precisa, filho? Desde que você aceite o filho dele. Você creia que Jesus é filho. Lembra o que João perguntou? É você mesmo? Ou a gente vai ter que esperar outro? Creia em Cristo, filho. Crendo em Cristo, o agir de Deus na sua vida nunca vai deixar de existir. É uma glória, um peso eterno de glória. Creia. Vai lá. 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso que eu falo, não precisa
precisa você ficar batendo boca, discutindo, alguém se levantando contra você. Meu irmão, Jesus, Deus, é Deus quem justifica você, é Ele quem prova a sua inocência. Deixa Ele agir na sua vida. Você não precisa entrar em confusão alguma. Ainda que a confusão corra atrás de você, coloque ela nas mãos do Senhor e Deus vai justificar você. Não é você que tem que provar a sua inocência, Deus é que prova a sua inocência. E olha que quando Ele faz, meu irmão, não tem meritíssimo nessa terra, não tem juiz nessa terra que não consiga dar a sentença que Ele pede. Não tem. Quando Ele entra na batalha, até a viúva é ouvida por um juiz iníquo, um juiz que comete iniquidade. Mas quando Deus entra na batalha, a viúva fala: e aí, meu caso, e meu caso, e meu caso, dá aí o processo dessa mulher, vou logo julgar, porque ela está enchendo a minha cabeça. E julgou. Deus te justifica, filho. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o que ele fala: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede. Deixa eu tentar fazer isso aqui para você. Alguém levanta contra você e tenta te colocar na cadeia. Digamos que o juiz até vá caindo na lábia do advogado de acusação, ou do promotor, ou sei lá quem é que fica na acusação. Pois muito bem, Deus sabe que você é inocente, Jesus sabe que você é inocente, e você, ao invés de ficar bajulando o advogado, você dobra o joelho e fala: Senhor, eu sou inocente, o Senhor sabe que eu sou inocente, e a sentença desse homem não é outra, é a que o Senhor vai colocar no coração dele. Ou seja, a pessoa não se desespera, a pessoa não fica doida, a pessoa não pensa em propina, a pessoa tem certeza no coração que Deus vai agir no caso dela. Jesus vai a Deus e fala: Senhor, olha o histórico dela, olha quem essa pessoa era e olha em quem ela se transformou por causa de mim. Porque o Senhor pediu para mim ir lá, ela creu, e agora está comigo, e por causa disso e de outras coisas, se levantaram contra ela. Acampa os seus anjos lá, meu Pai. Ele, 1 de João capítulo 2, Ele é o nosso advogado fiel. É o nosso advogado fiel. Se nós temos um advogado, é porque tem quem nos acusa. Apocalipse 12:12 diz que o acusador é o Satanás. Você está vendo como que a gente tem um tribunal para passar? Mas se você ficar com Deus, o Senhor intercede por nós, o Senhor Jesus. E eu creio que Ele é muito bom de argumento, irmão. Mas depende do nosso agir, da nossa maneira de ser. 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37, aleluia. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, preste atenção, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura ou profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus, nem as nossas falhas,
Ele vai continuar amando. Pode não aprovar as nossas falhas, mas vai continuar amando. Só que para Ele nos julgar, para Ele falar alguma coisa contra nós, por exemplo, lembra quando, como eu li para você, Mateus 11, será que o Senhor é mesmo quem Deus estava, que havia de vir, ou nós vamos ter que esperar outro? Jesus fala assim, ó, vai lá e fala para ele. Lucas até fala melhor, quando os discípulos vêm até Jesus e perguntam isso para ele, ele opera alguns milagres e cura e liberta algumas pessoas e fala, vai lá e fala o que vocês viram. Quem é que está aqui? Aos discípulos, volta para Mateus 11, a gente vai terminar. Versículo 3, né? A dizer-lhe, e tu é aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Chama atenção, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Fala para João tudo que vocês viram e avisa ele que a pessoa que não se escandaliza, ou seja, a pessoa que confia em mim, sempre será bem-sucedida, bem-aventurado. Não deixe ele vacilar, que ele não vacile, deu essa chamada, certo? Versículo 7 fala assim, ó, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. As pessoas estavam à volta deles. Ele falou, vocês viram aí o que aconteceu? Preste atenção no que eu vou falar para vocês a respeito desse rapaz chamado João. Veja, irmão, é isso que nós acabamos de ler. Nada nos separa do amor de Deus. Nada. Volto a falar, o Senhor pode não concordar com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados, mas Ele continua nos amando. Só não vai poder agir, mas continua nos amando. No momento em que você fala, meu Deus, me perdoe do meu erro, Ele volta à ação. Então, o vacilo que João deu não é o que Jesus usa para avaliar ele. Jesus usa para avaliar ele tudo o que ele fez durante a vida. É isso que eu quero que você entenda. Nós não somos avaliados pelos nossos erros, nós somos avaliados por tudo o que nós fizemos durante a nossa vida com Cristo. Jesus falou, ó, não deveria ter vacilado, mas vacilou. Fica firme para não vacilar de novo. Aí os discípulos dele saem. Aí ele fala com o povo, ó, versículo 7 ainda, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ele falou assim, ó, o que vocês iam ver lá no deserto? Um pedaço de madeira sendo balançado pelo vento? Aí ele fala mais, sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? O que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Vocês foram ver um rapaz bem vestido? Essas pessoas bem vestidas estão nos palácios. Versículo 9, mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que o profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio meu anjo, meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Isaías falou isso, que antes de Cristo viria preparar o caminho para ele. Então Jesus está falando assim, ó, vocês estavam pensando que ele é quem? Ele não é uma pessoa qualquer. Vocês foram atrás de quem no deserto? De uma cana que fica balançando conforme o vento manda? De alguém engomadinho, todo arrumadinho, falando o que vocês querem?
Ah, se for atrás de um profeta, então eu vos digo que ele é muito mais do que um profeta. Ele é João Batista. Não o julguem. Ele continua falando, não terminou não, filho, ó, coisa linda. Versículo 11: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Não tem, irmão. Ele falou: olha, vocês estão achando que é qualquer um? Não é, não. Ele não é uma cana que acompanha o vento, não é uma pessoa que acompanha a moda, um engomadinho. Ele não é, ele é um profeta, não. Preste atenção: de nascido de mulher não existe homem maior, profeta maior do que João Batista. O que ele está falando com isso, irmão? Nem os vacilos que a gente dá tira o amor que ele tem por nós. Ele vacilou, mas preste atenção no currículo dele. Nós estamos suscetíveis a erro. O que não pode acontecer o erro é a gente ficar quietinho. Não, errou, se corrija, para que Deus possa agir livremente na sua vida. Ele não vai avaliar você pelo erro, Ele avalia você por toda a sua vida, filho. Nós somos avaliados todos os dias da nossa vida. E não é por ser humano, não, é por Deus. Eu tenho falado muito nessas últimas semanas. Não é o nosso relacionamento com outras pessoas que Deus conta. Deus conta o nosso relacionamento com Ele. Quanto mais a gente se relacionar com Ele, quanto melhor a gente se relacionar com Deus, melhor a gente vai se relacionar com as outras pessoas. Ele vai nos ensinar até a condição de respeitar o jeito de cada pessoa que a gente vê na vida. E tem pessoas que a gente consegue viver bem, tem pessoas que a gente não consegue viver bem, mas não quer dizer que eu não preciso respeitá-lo. Eu não consigo conviver bem com essa pessoa. Então Deus, através da sua palavra, vai me dar a indicação de como que eu tenho que me comportar diante dessa situação. Pastor, conviver com essa pessoa é uma tribulação. Calma, é leve e momentânea. Já já vem a resposta para você. Fica firme, não abra mão do seu Deus. Não torne a ser o que você já deixou de ser. Deus já fez uma limpeza em você, já bateu uma água de cabeça aos pés. E não é água de rio, é água purificadora. É água que faz com que você olhe para dentro de si e veja quem você é de verdade. É água que quando bate na gente, parece uma badeia de garimpeiro, vai chacoalhando, 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 e o que resta é o que mais precioso é para Deus. O que não resta é o que a gente vai jogando fora, nós mesmos. A palavra de Deus nos dá a condição de nos avaliarmos, filho. Deixa Deus falar com você. Eu sei que haverá momentos de tribulação, mas não perca o seu ânimo, não perca a sua disposição. O Senhor tem resposta para você, só que é no tempo dele e não no nosso. O Senhor não mede o tempo como a gente. Ele não tem um relógio no pulso, um relógio na parede, não. O Senhor é dono do tempo. Ele sabe exatamente o momento de agir na sua vida. Pastor, mas os dias estão passando, os anos estão passando, os meus cabelos estão brancos. Filho, para Deus, 1000 anos passam num dia, ou um dia pode levar 1000 anos para passar. Ele pode fazer isso. Ele tem essa condição de reger o nosso tempo. Deixa na mão dele. Ele sabe o tempo certo, exato, de derramar sobre você o que você está precisando. E ele sabe o que você precisa. Busque, não duvide. João Batista vacilou e duvidou. Jesus falou: você vacilou, não deveria ter duvidado, mas vou mostrar quem eu sou. Curou, levantou o coxo,
deu visão para o cego, audição para o surdo, botou o mudo para falar. Volte lá e fale para João o que você viu e quem é que está aqui. Melhor que não tivesse duvidado. O povo foi embora, ele falou: está vendo quem mandou perguntar? Não é porque ele errou que ele não presta, não. Sabe quem que ele é? Ele não é uma cana que balança com o vento, não é um engomadinho que fica sentado atrás de sua mesa. Ele é um profeta? Não. Nascido de mulher. Nunca existiu um profeta maior do que João Batista. Então respeite. Respeita a Deus, irmão. Se você respeita a Deus, se você respeita a palavra do Senhor, você pode ter certeza que Deus vai colocar você onde você nunca esteve. E se você está passando por tribulação, vai gerar um peso de glória eterno na sua vida. Essa tribulação já passa. Leve e momentânea tribulação, que certamente Jesus virá em seu socorro. Aliás, Ele já está intercedendo por você. Amém? Fecha a tua Bíblia, você já ouviu o que tinha que ouvir? Pode fechar a sua Bíblia, eu vou fazer mais uma leitura aqui para a gente fazer a nossa oração. Veja o que diz a palavra, em nome de Cristo, para a gente terminar aqui e fazer a nossa oração, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fique de pé, filhos. Feche os seus olhos, você não vai precisar falar nada, só ouvir. Só para a gente começar a nossa oração sabendo que Deus está conosco. Tenha calma. Eu peço a você, tenha calma. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. E abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A nossa vingança está na mão do Senhor. Se está passando por um momento de tribulação, tenha paciência, tenha calma. A recompensa para aquele que fica com Cristo, a recompensa para aquele que faz exatamente o que Cristo pede para fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca as suas mãos, Pai, na vida de cada pessoa que aqui está. E em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor possa operar na vida dessas pessoas de maneira tal, ó Pai amado, que elas consigam encontrar forças para ultrapassar os momentos de tribulações, os momentos difíceis, com os olhos no Senhor, olhando para o Senhor Jesus, que é o nosso intercessor diante de Ti. Ah, Senhor Jesus, não há outra maneira de agradecer o Senhor
se não entregando a nossa alma para o nosso Deus. Não há outra maneira de agradecer o Senhor pelo sacrifício realizado naquele Calvário, se não lutarmos com unhas e dentes pela nossa salvação. É a única maneira de retribuir ao Senhor aquilo que o Senhor fez por nós. É não abrir mão da nossa salvação. E naquele grande dia, podemos olhar nos teus olhos e receber as palavras divinas da sua boca, dizendo para cada um de nós: vinde, benditos de meu Pai, e tomai por herança a terra que vos está prometida desde a fundação do mundo. Uma terra que é prometida para nós antes da fundação do mundo. Deus já tem um lugar para você lá, filho. Jesus foi preparar lugar para você lá. Já tem um cantinho bonito, lindo, maravilhoso para você lá. Não jogue fora essa moradia eterna, porque o Senhor diz que as tribulações nos geram peso eterno de glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não abra mão da vida de Cristo sobre a sua vida. Busque viver a sua vida como Cristo viveu a dele. Busque fazer da sua vida o que Cristo fez da dele. Seja você um discípulo daquele que até mesmo a própria vida entregou por causa de nós. Ajuda-nos a entender, meu Pai amado, as entrelinhas da tua palavra, para que a gente não faça as coisas da nossa mente, mas faça as coisas da direção do Senhor. Nós queremos ver os nossos, meu Pai, dentro da casa do Senhor. Mas Deus, como é difícil para a gente às vezes estar na casa do Senhor. Nós que já aceitamos, já nos batizamos, às vezes é complicado para estarmos aqui. Mas eu não vou desistir, Senhor. Eu estou falando com o Senhor, que o Senhor me ajude a não errar e a não falhar tanto quanto tenho feito. E pelas falhas e erros que tenho cometido, o Senhor me perdoe. Eu estou abrindo o meu coração para o Senhor aqui agora. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, as atitudes que tenho tomadas, diferente da que o Senhor queria que eu tomasse. É porque me falta entendimento, mas tenho buscado isso aqui nessa casa. Então abre o meu entender e dá capacidade, meu Deus querido, para que eu possa fazer aquilo que agrada ao seu coração. Ajuda-me, meu Pai, a viver como o Senhor Jesus. Ele ouviu a seguinte frase: eis o meu filho amado, de quem eu tenho tanto prazer, em quem eu tenho tanto prazer. Que o Senhor possa olhar para a minha vida e sentir esse mesmo prazer, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, porque eu creio no que o Senhor falou conosco. Eu tenho certeza que o que o Senhor falou é verdade. O Senhor disse, meu Pai amado, que nada tira o amor que o Senhor sente por nós. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia ou perseguição, nem mesmo a fome, nem mesmo a nudez, nem mesmo o perigo ou a espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o tempo que está por vir, nem a altura, nem a profundidade, ou alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Sobre todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E Satanás, eu vou lhe provar isso agora.
Eu vou lhe provar agora que você está mexendo com a pessoa errada, porque em nome de Jesus Cristo, este poder, esta graça, esta virtude agora age através da minha vida e através da vida dessas pessoas que aqui estão. Você já não pode mais tocá-los, não pode tocar mais a casa dela, a família dela, o casamento dela, não pode tocar mais o filho, a filha. Você que tem amarrado esse coração e colocado sentimentos que os afastam da presença do Pai, em nome de Jesus Cristo, eu combato você agora. Pode sair, demônio. Você que tem levado Satanás às enfermidades para dentro dessa casa, que tem levado a contenda, a discussão, a briga, o bate-boca, você que tem levado o desacerto, ninguém consegue mais se acertar dentro dessa casa. Se começar a conversar, termina brigando. Chega, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma briga por causa de dinheiro, é uma briga por causa de herança, é uma briga por causa de terra. Chega, em nome de Jesus. Cai por terra, cai por terra, espírito imundo maligno. Você não toca mais na vida dessa pessoa. Você que o leva para a bebida, para a cachaça, você que o leva, demônio, para as drogas, a cocaína, a maconha, o crack, o êxtase, o LSD, drogas orgânicas ou sintéticas, lícitas ou ilícitas, em nome de Jesus, pode retrair. Você que leva o adultério para dentro desse casamento, coloca a terceira pessoa. Só tem um jeito desse casamento ser a três. Só tem uma maneira de ser três pessoas nesse casamento: esposo, esposa e Cristo. Fora isso, não. Se tiver outra mulher, tem que sair. Se tiver outro homem, tem que sair. Se tiver outra pessoa que não seja Cristo nesse casamento, pode sair. Vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus. Eu estou determinando, e você tem que obedecer. Se você tem tocado o demônio do inferno no estado de saúde dessa pessoa, do familiar dessa pessoa, da família dessa pessoa, da parentela dela, seja onde estiver ou quem quer que for, chega. Coloca por terra a tua enfermidade agora, seja ela qual for, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. Essa enfermidade acaba hoje, em nome de Jesus. As suas dependências, dependência química, dependência do sexo, fora do casamento, dependência da mentira, do engano, dependência de se mostrar para os outros ser uma pessoa que não é. Em nome de Jesus, eu estou te amarrando, eu estou te dando uma ordem: pega o que é teu e saia. Você, demônio, que recebeu um trabalho na encruzilhada, isso pode agitar, pode dar o seu grito de derrota. Na cachoeira, foi arriado na mata virgem, na água parada ou corrente, turva ou clara, funda ou rasa. Você que recebeu o demônio lá na terra do cemitério, o sangue animal, o sangue humano, as velas amarelas, vermelhas, pretas, azuis, ou até mesmo a branca, de 7º dia, de 10 dias. Você que recebeu no crânio, no osso do crânio de uma cabeça humana, eu estou te repreendendo. Você, demônio, que recebeu as danças na madrugada através do ritmo do atabaque, em nome de Jesus, umbanda, quimbanda, candomblé, feitiçaria, macumbaria, magia negra, eu não vou alterar minha voz com você, demônio. Não é pela minha força, não, não é, mas é pela força daquele que está no meu coração. Em nome de Jesus, pega o que é teu.
Pega o teu mal agora. Eu estou rasgando os teus planos agora na vida desse povo, na vida da família dele, dos familiares dele. Bata em retirada. Você vem de geração em geração, colocando um contra o outro. Chega, acabou esse demônio dessa maldição. Acaba hoje, acaba essa guerra, acaba essa luta, acaba essa batalha, porque eu estou determinando. Pega o que é teu agora, pega todo o teu mal, toda a tua maldição, e em nome de Jesus, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família, vai embora e não voltes mais. Não és bem-vindo nesta casa, não és bem-vindo nessa família, não és bem-vindo nessa vida. Meu Deus, que haja harmonia. Filho, filha, pai ou mãe, esposo ou esposa, tio ou tia, primo ou prima, sobrinho ou sobrinha, avô, avó, neto, neta, sogro, sogra, genro, nora. Que haja comunhão, que haja, meu Deus querido, paciência na tribulação, em nome de Jesus. Queridos, aprendam a descansar no Senhor, em nome de Jesus, mas descansar de todo o seu coração. Ele sabe o que você precisa, e Ele tem poder para agir na sua vida. Pede para Ele cobrir você com as mãos poderosas dEle, com o poder dEle, e dar a direção para você. Louve a Ele, mas louve com o seu coração, e Ele vai agir na sua vida. Creia. Aleluia. Cobre, Senhor, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. aprenda a descansar no seu Deus. Aprenda a acreditar e a confiar no Senhor. Cobre-me Com tuas mãos. com tuas Isso. mãos, Com o poder. com poder, Vem me esconder, Senhor. vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E é esse Deus que você decidiu servir, é esse Deus que você decidiu seguir, que está agora agindo na sua vida, que está agindo na sua casa, que está agindo na sua família. Creia, descanse nos braços do Senhor. Certamente Ele tem coisa muito boa para operar na sua vida. Permita que Ele faça a obra dele. Diga: minha alma Minha alma está segura em ti. segura em ti. Não tem lugar mais seguro para nós, irmãos. Sabe bem Que em Cristo firme está. em Cristo firme está. Se o trovão e o mar Se o trovão e o mar se erguerem
Descansa. Descansa da tribulação, filho. É Deus na sua vida. Só quem crê dê uma salva de palmas bem bonita para o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Sente-se, por favor, filho. Tribulação não é sinônimo de desespero. Tribulação é sinônimo de paciência. Você vai vencer em nome de Jesus. Grande abraço a todos que nos acompanharam pela rede social. Eu volto às 19 horas de hoje ainda com o culto da noite, na transmissão ao vivo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais tarde em nome de Jesus.